São Vicente de Paulo, presbítero, memória, patrono da Sociedade de São Vicente de Paulo. Vicente de Paulo nasceu na cidade de Puy, na França, aos 24 de abril de 1581. Filho de pobres camponeses, manifestou o desejo e gosto para o estudo. Entrou para o seminário e foi ordenado padre ainda bem novo, com apenas 19 anos de idade. O início de sua vida sacerdotal foi marcado por muitas dificuldades e desacertos. Inicialmente estava muito preocupado em ajudar sua família e em conseguir certa estabilidade financeira. Diante de uma série de fracassos, foi amadurecendo e, sobretudo a partir de 1612, se lançou inteiramente no serviço dos pobres. Em contato com os camponeses, conheceu o estado de abandono religioso e miséria em que viviam as populações do campo. Percebeu que os pobres tinham necessidades urgentes e que, para ser fiel a Cristo, era preciso servi-los. Começou então a pregar missões entre os pobres e a organizar diversas organizações de caridade. Passando a residir em Paris e enfrentando uma época de guerra, confusão política, de grandes problemas sociais e de desorganização da igreja, Padre Vicente de Paulo passou a se dedicar inteiramente à evangelização e serviço dos pobres. Para este fim, fundou a Congregação da Missão e a Companhia das Filhas da Caridade. De muitas maneiras e com criatividade, desenvolveu uma intensa ação caritativa e missionária, sempre contando com os padres e irmãos de sua congregação, com as irmãs de caridade e com muitos leigos e leigas generosos. Entendia que o pobre é a imagem de Cristo desfigurado a quem devemos servir e a igreja deve estar a seu serviço. Por isso, atuou na reforma da igreja, sobretudo muito colaborando na reforma do clero. Como nos exorta São João Paulo II, voltemos nossa mente e nosso coração para São Vicente de Paulo, homem de ação e oração, de organização e de imaginação, de comando e de humildade, homem de ontem e de hoje. Que aquele camponês das Landes, convertido pela graça de Deus em gênio da caridade, nos ajude a todos a pôr mais uma vez as mãos no arado, sem olhar para trás, para o único trabalho que importa, o anúncio da boa nova aos pobres. Por todo o seu legado, em 1834, a Conferência de Caridade resolveu homenagear São Vicente como patrono da obra. Foi quando se deu o nome da instituição, Sociedade de São Vicente de Paulo. Este resumo biográfico foi retirado do site brasileiro da Sociedade São Vicente de Paulo. A imagem que ilustra este vídeo nos mostra São Vicente apresentando as primeiras filhas da caridade à rainha Ana da Áustria. É uma pintura do irmão André, monge dominicano do século XVIII e que se encontra na igreja de Santa Marguerite, em Paris. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Dos escritos de São Vicente de Paulo, presbítero. Deve-se preferir o serviço dos pobres acima de tudo. Não temos de avaliar os pobres por suas roupas e aspecto, nem pelos dotes de espírito que pareçam ter. Com frequência são ignorantes e curtos de inteligência.
Mas muito pelo contrário, se considerardes os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus, que escolheu ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, apresentou-se, no entanto, como evangelizador dos pobres. Enviou-me para evangelizar os pobres. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo e imitar aquilo que ele fez. Ter cuidado pelos indigentes, consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Com efeito, Cristo quis nascer pobre. Escolheu pobres para seus discípulos. Fez-se servo dos pobres. E de tal forma quis participar da condição deles, que declarou ser feito ou dito a ele, mesmo tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse aos pobres. Deus ama os pobres, também ama aqueles que os amam. Quando alguém tem um amigo, inclui na mesma estima aqueles que demonstram amizade ou prestam obséquio ao amigo. Por isto, esperamos que, graças aos pobres, sejamos amados por Deus. Visitando-os, pois, esforcemo-nos por entender os pobres e os indigentes, e compadecendo-nos deles, cheguemos ao ponto de dizer com o apóstolo: fiz-me tudo para todos. Por este motivo, se é nossa intenção termos o coração sensível às necessidades e misérias do próximo, supliquemos a Deus que derrame em nós o sentimento de misericórdia e de compaixão, cumulando com ele nossos corações e guardando-os repletos. Deve-se preferir o serviço dos pobres a tudo o mais e prestá-lo sem demora. Se na hora da oração for necessário dar remédios ou auxílio a algum pobre, ide tranquilos, oferecendo a Deus esta ação como se estivesseis em oração. Não vos perturbeis com angústia ou medo de estar pecando por causa de abandono da oração em favor do serviço dos pobres. Deus não é desprezado, se por causa de Deus, dele nos afastarmos, quer dizer, interrompermos a obra de Deus para realizá-la de outro modo. Portanto, ao abandonardes a oração, a fim de socorrer a algum pobre, isto mesmo vos lembrará que o serviço é prestado a Deus. Pois a caridade é maior do que quaisquer regras, que, além do mais, devem todas tender a ela. É como a caridade é uma grande dama, faz-se necessário cumprir o que ordena. Por conseguinte, prestemos com renovado ardor nosso serviço aos pobres, de modo particular aos abandonados, indo mesmo à sua procura, pois nos foram dados como senhores e protetores. Oração a São Vicente de Paulo. Ó glorioso São Vicente, celeste padroeiro de todas as obras de caridade e pai de todos os empobrecidos. Vós que nunca na vossa vida abandonastes a ninguém de quantos vos imploraram, considerai a multidão dos males que pesam sobre nós e vide em nosso auxílio. Alcançai do Senhor socorro aos pobres, alívio aos enfermos, consolo aos aflitos, proteção aos desamparados, caridade aos ricos, conversão aos pecadores, zelo aos sacerdotes, paz à Igreja, tranquilidade às nações e a todos a salvação. Fazei que experimentemos todos os efeitos de uma piedosa compaixão e que, assim socorridos por vós nas misérias desta vida, sejamos reunidos convosco no céu, onde não haverá nem tristeza,
nem dores, mas somente júbilo, dita e bem-aventurança eterna. Amém.